Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:02, e uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9, tá aí no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, ou você conectado através do nosso aplicativo. Agora, se não tem o nosso app, é só baixar aí pro seu Android ou iOS e ouvir a nossa programação em qualquer lugar. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo. A nossa entrevista hoje é com o Rodrigo Taborda, que é secretário municipal de infraestrutura, já está aqui com a gente. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Radar. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação, um prazer estar com vocês aqui. Legal, tem muita coisa legal pra gente falar, pra gente dialogar aqui sobre Botucatu, né, Joandre? Então, daqui a pouquinho no Radar 100.9 da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:09, esse é o Radar, música e conversa boa, e hoje recebendo o Rodrigo Taborda, secretário de infraestrutura. Rodrigo, deixa eu começar com uma pergunta. Quando eu convidei o Rodrigo para estar aqui no Radar, não tinha saído ainda uma notícia que foi publicada hoje cedo pelo Acontece Botucatu, foi repercutido com o próprio prefeito aqui no primeiro jornal da Prever FM, de que o prefeito tem a ideia de pegar um monte de obra inacabada aqui na cidade, né, obras particulares, e de alguma forma o município assumi-las, né? Você participou dessa reunião? Como é que você enxerga essa iniciativa? Júnior, como iniciativa, com certeza, eu acho que é uma ideia que ela vem para trazer uma melhoria em situações que trazem para a cidade um passivo, né? Obras inacabadas, elas são sempre ponto de foco de problemas. Eu diretamente não participei das tratativas, está sendo conduzida no momento mais pelo pessoal da Secretaria de Habitação, pelo Planejamento, Urbanismo. Então a infraestrutura, nesse caso em específico, não tem participado como protagonista. Mas eu vejo que é interessante, e graças a Deus que quando a gente fala de obra inacabada dentro da cidade de Botucatu, a gente está falando de obra inacabada da iniciativa privada, né? Porque há muitas cidades que sofrem com obras inacabadas da administração pública. Sim. E a gente tem conseguido aí torear e organizar a situação para que isso não aconteça também dentro da administração municipal. Fiquei imaginando, né? Falei, Botucatu tem bastante obra inacabada, obra da iniciativa privada, né? A gente tem aquele esqueleto de prédio que era para ser um hotel na Vital Brasil. Fico imaginando quanto de secretaria não caberia lá, a prefeitura inteira caberia lá. Acho que o caso mais simbólico aqui de Botucatu, se a gente lembrar, o prédio do Torra Torra na Rua Mando de Barros, né? Que durante muito tempo ficou inacabado até chegar um grupo, fazer o Torra Torra, fazer uma academia, um estacionamento ali, né? Mas uma hora, se isso vingar, vai sobrar na tua asa, né? É possível que a gente, lá como Secretaria de Obras, ali de Infraestrutura, acabe participando certamente aí de pelo menos de discussões, de tratativas. O prefeito Fábio Leite, ele está procurando montar a logística e esse grupo multidisciplinar participando disso, para que possamos entender de que forma que a administração pública ela pode ser um provocador dessas recuperações que acabam trazendo para nossa cidade tanto no aspecto visual, tira a beleza da cidade, fica um ar ali de situações, são os elefantes brancos, né? Sim. Famosos elefantes brancos, e trazem inclusive situações de risco, de perigo. Tivemos recentemente ali na Ventania de Outubro reservatórios de água caindo na Vital Brasil pelos ares, né? Então são situações que acabam envolvendo de maneira direta a administração pública, que tem que estar cuidando de situações como essa para que não continue acontecendo pelo município. O trâmite é longo ainda, né? Envolve toda a questão jurídica de você desapropriar, né? Enfim. Ô Rodrigo, falando você citou um fato, setembro do ano passado, aquela chuva não teve a magnitude da chuva de 2020, de fevereiro de 2020, mas ela causou bastante estrago. Fico imaginando que você e o Lucas Trombaco, vocês conversam bastante a cada chuva, né? Ainda bem que até agora a gente não teve nesse ano uma chuva que arrebentasse muita coisa, né? Mas estamos ainda dentro daquele período crítico, né? Nós precisamos nos lembrar que agora, dia 10, que já é início da próxima semana, nós vamos nós vamos relembrar, né? 6 anos da fatídica chuva de 10 de fevereiro de 2020, que acabou trazendo enormes prejuízos para nossa cidade de Botucatu.
E daquele grande limão que nós recebemos ali em 2020, conseguimos atuar e transformar isso numa limonada. E por que eu digo isso, Júnior? Até no ambiente da tua pergunta. Nós temos tido eventos de chuvas que tem nos demonstrado, tanto pelos relatos da Defesa Civil quanto pelos nossos próprios levantamentos da infraestrutura, que as ações que aconteceram e continuam acontecendo, elas têm trazido importantes benefícios para a cidade de Botucatu. Nós temos a região do Lava Pés, que hoje está muito bem preparada para eventos de chuvas intensas. Nós tivemos naquela época 300 milímetros em 24 horas aproximadamente. A cidade está plenamente preparada para um novo evento como esse? Seria muita pretensão dizermos que sim, mas com certeza absoluta, a cidade de Botucatu, ela tem uma outra condição de resistir e enfrentar situações como aquela. E o trabalho é contínuo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que é ano a ano. Muitas vezes a gente tem a pretensão de resolver isso de uma maneira bastante rápida, e essa pretensão ela tem que estar sempre existindo, mas são trabalhos que levam muitas vezes décadas, trabalhos de recuperação, de reestruturação, pontos muito adensados, pontos bastante urbanizados, envolve muito questão ambiental, envolve lindeiros, pessoas que acabaram ao longo dos anos ocupando, construindo. Então isso tudo tem demonstrado que as ações do município de Botucatu, a gestão do prefeito Fábio Leite com os focos voltados para essa solução também, ela tem acertado, porque de fato nós tínhamos no aspecto da infraestrutura um grande calcanhar de Aquiles, que era a drenagem urbana, e hoje a gente já passa a enxergar que esse nosso grande problema, ele já tem diminuído, ele já não é um grande problema, ainda temos sim problemas de drenagem das águas de chuva dentro do município, mas já não é aquele monstro grandioso que era algum tempo atrás. Então, os relatos dessas últimas chuvas têm corroborado, têm reiterado essa afirmação que eu faço aqui, e a gente tem de fato colhido bons resultados dessas ampliações, dessas obras de drenagem, tudo que tem acontecido pelo município e vai continuar acontecendo agora ainda pelos próximos anos. A área que mais preocupava era ali na rodoviária, né? Nós tínhamos 2 pontos muito críticos. A rodoviária, ela era o ponto que primeiro dava problema. Então, o aparato da Defesa Civil, por exemplo, qualquer chuva de um pouco maior intensidade já ficava voltado para a região da rodoviária, que era líquido e certo, que nós teríamos que fazer interdições, que nós teríamos que fazer ali uma limpeza pós-chuva, que geralmente se estendia por horas dentro da madrugada fazendo as limpezas. Hoje a rodoviária, ela é tratada com um pouco mais de tranquilidade. Ela ainda é um ponto crítico dentro da cidade de Botucatu, e a minha afirmação aqui é uma afirmação muito cuidadosa, conservadora, mas assim, nós vamos continuar com a região da rodoviária sendo ponto crítico da cidade para sempre. Nós temos que entender que dentro do processo de ocupação, da expansão da cidade, uma região que historicamente para sempre vai continuar sendo um grande condutor de águas, ela atravessa a cidade. Então, por melhor obras que façamos, por mais cuidadosos que sejam os projetos, a gente sempre vai ter uma região de risco. Só que esses riscos nós temos como força humana condição de diminuir, né? De mitigando, que é o que tem sido realizado. Então, essa região da rodoviária com o lava-pés, que outrora era uma grande preocupação e hoje também já alcançou níveis mais tranquilos de preocupação, elas eram as 2 grandes áreas da cidade que traziam problemas e grandes consequências. Eu me lembro que na questão da rodoviária, ali no começo da Vital Brasil, qualquer chuva tinha enchente. E a gente pegava muito no pé do ex-prefeito, do então prefeito Mário Pardini. Ele falava: olha, eu tô com a minha frente de trabalho no lava-pés. Eu não posso ir lá. Vocês não tinham perna para isso, né? Mas eu me lembro que teve um ponto específico de uma ponte que caiu, e foi quando falou: vamos ter que ir para lá, vamos ter que intervir. Final de 2023, isso, né, Rodrigo? Exatamente. Foi. Como é que foi a decisão de assim, acho que 2 dias antes ele tinha falado isso numa entrevista: eu não vou começar lá agora porque eu tô com as forças concentradas no final do lava-pés. Como é que de uma noite para outra vocês decidiram que falaram: não, a gente vai ter que vir para cá? Nesse momento, Júnior, a gente já estava na 3ª etapa do lava-pés. Era fase final, né? Era os trechos cruciais e mais críticos haviam sido enfrentados e superados.
Então, com a visualização dessa terceira etapa caminhando para a sua etapa final e um êxito da primeira e segunda etapas, então a gente tinha um ambiente um pouco mais favorável para pensar numa nova grande frente, que era aquela da rodoviária. E assim, eu falo isso sem maiores dificuldades. A decisão de iniciar a rodoviária era um peso de decisão muito grande, pelo fato de que um problema que já perdurava há décadas trazia sobre o mentor dessa decisão uma responsabilidade muito grande, de uma ação acertada. Nós não poderemos atuar e nós não podemos atuar na rodoviária para simplesmente trazer ali obras e as próximas chuvas demonstrarem que o que foi feito ali não teve eficiência. Então, isso demandou o quê? Estudo prolongado. Demandou estudo de campo, estudo não somente técnico, não somente na prancheta, não somente levantamento de áreas, estudos de índices pluviométricos, mas também estudo de como essa chuva se comporta de fato ali na região. Foram várias chuvas, me lembro que encontrei com você algumas vezes, ali muitas vezes a gente até consternado, porque a gente sofre com as consequências aí dessas catástrofes, desses acontecimentos na cidade. E ali estudando, verificando, poxa, chega mais água daqui, chega menos dali, se a gente mexer só aqui vai resolver. Não, você tem que mexer a colar também. Então, esse trabalho, não somente feito por mim, mas por um grupo de trabalhos da prefeitura, secretarias conjuntas envolvidas nisso, sempre com um apoio muito grande da Defesa Civil, que via de regra é o primeiro que chega, né? É o grupo que chega de maneira primeira ali. Então a gente reuniu essas informações, e essas informações elas foram cruciais para termos segurança. Olha, se atuarmos e agirmos dentro do que o projeto diz e nesses pontos específicos, a gente consegue com certeza trazer solução para a rodoviária. Pelo menos 80%, 90% dos problemas que enfrentamos hoje na rodoviária vão ser resolvidos. Então, esse 10, 20% que fica ali de imponderável é o que a gente vai continuar vivendo na cidade de Botucatu pelos próximos anos. Mas são situações muito mais controladas, elas estão muito mais hoje dentro do nosso domínio das ações e das precauções necessárias para aquela região. Daqui a pouco o Rodrigo vai explicar pra gente de uma forma lúdica o que foi feito ali nessa região da rodoviária, da Floriano Peixoto, nesse canteiro de obras que nós temos lá. A gente volta a bater um papo com o Rodrigo daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:28. Voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa até 1h. Hoje recebendo o Rodrigo Taborda, secretário de Infraestrutura. Bom, tem uma pergunta de um ouvinte perguntando do trânsito, aquela rua lateral da rodoviária que passa em frente à ferroviária, né? O ouvinte pergunta por que fizeram uma rua de mão única, sendo que nem a ponte a gente precisa, não vai ter mais a necessidade da ponte. Você entendeu mais ou menos o contexto, Rodrigo? Eu vou procurar explicar o que está acontecendo ali, até para poder esclarecer aos ouvintes como é que vai funcionar. Nós temos a rua da ferroviária e a necessidade de retornar a ligação dessa rua da ferroviária com a Vital Brasil, onde tem a ponte nova. Então, esse acesso que antes era feito por cima de uma pequena ponte, era uma passagem muito limitada, um dos pontos de problema da região. O primeiro ponto de impacto de problema era ali. Então, essa ponte não existe mais. Numa conversa com o clube, que é um interessado, e também a administração pública, que tem o seu interesse de fazer o retorno dessa ligação, houve uma disponibilidade de lote ali por parte do clube, da ferroviária, e a prefeitura municipal está religando essa rua Manuel da Silva com a Vital Brasil. Então vai existir essa religação, bem próximo ali a nova rotatória que também vai surgir naquela região. Nós vamos ter uma rotatória disciplinando todo esse fluxo, que tem fluxo da Vital Brasil, tem a saída para quem vai pegar Tiradentes, para a rodoviária, tem a Manuel da Silva. Então nós temos ali várias ruas chegando ao mesmo ponto, e esse ponto de confluência vai abrigar uma rotatória. Então dessa forma a gente consegue trazer fluidez e voltar à condição de acesso para quem está no clube, voltar para a Vital Brasil. Então essa situação vai acabar acontecendo. É lógico, Júnior, que eu falo em termos de estabelecimento de rua.
mas a definição, o último ponto de verificação cabe a Semutran, a pessoa do Rodrigo Fumes, que faz as verificações de sentido de mão de direção, se cabe duas mãos. Então eu não vou usar antecipar, se ali é uma mão, duas mãos. Essa análise ela ainda está em estudo e vai ser cravada a partir do momento que a consolidação da rua ocorrer ali no local. Mas é por esse caminho que a gente tem atuado nesse instante. Enquanto estava rolando a música aqui, o Cidir mandou um áudio, tá um pouquinho longo pra gente colocar, mas o Rodrigo entendeu mais ou menos. O Cidir, o Cidir, que já foi nosso convidado inclusive aqui, ele toca na questão da arborização ali, Rodrigo. É importante a menção do Cidir, deixa aqui um abraço para o Cidir. O Cidir, ele fala exatamente com relação às margens do tanquinho, né? A preocupação dele nesse instante mais com relação ao tanquinho. Isso acontecia também lá no Lava Pés. A gente tem que fazer agora uma equação entre as necessidades de obra, que é contenção dessas margens, a gente faz a contenção com os muros de pedra, com o gabião, e o meio ambiente, né? Que está presente ali no local. A gente tem sempre muito cuidado em equacionar essa balança para não chegar também fazendo a retirada de todas as árvores existentes que são importantes para o sistema ali, mas é fato que grandes chuvas de grandes intensidades, ela tem força a ponto de arrancar árvores por completo, toceira de bambu, e isso acaba entupindo os pontos de passagem. Era esse ponto que o Cidir nos chamava a atenção, porque quando a gente faz o cálculo hidráulico, essas variáveis, elas de fato não estão em nenhum cálculo. A gente não considera em nenhum cálculo sobra de seção a ponto de permitir uma toceira de bambu passar por completo. E é aí que surgem os problemas. E essa situação ela vem sendo discutida entre a engenharia da cidade, entre os engenheiros que fazem parte dos projetos, exatamente para nós termos condição de preparar a margem, ter menos incidência de situações como essa, mas também não deixar as passagens no dimensionamento exato daquilo que nós temos. Nós temos trabalhado até com um pouco de superdimensionamento nas passagens. Então, se a seção ali tinha que ser 3x3, a gente está procurando colocar 4x4, 4,5x4,5, para poder prever um adicional para passagem de grandes objetos, grandes situações, grandes dejetos como esse. Então, esse é um ponto muito importante, de fato, que a gente tem que estar com isso sempre no radar para não nos esquecer dessas situações imponderadas. Rodrigo, quem acompanha, e é leigo, óbvio, a maior parte, vê obra na Floriano, obra na Vital, depois começou na Vital, vai para Floriano, volta para Vital. Ludicamente, o que foi feito nesse trecho para que a gente não tenha mais situações de inundação? Eu vou procurar ser bem resumido. O que nós fizemos basicamente na região foi alargar o rio que existia, então alargar até o limite da possibilidade. No momento que a gente faz o alargamento, não sobe, ele já não sobe tanto, porque ele tem maior, é uma piscina, né? A gente tem uma piscina lá hoje de uma maior capacidade do que tínhamos anteriormente. Com esse alargamento, a gente acaba tendo a necessidade de conter as margens, o barranco. O barranco que antes acabava assoreando o rio, que acabava crescendo vegetação, hoje ele foi substituído por muros de pedra. Então, isso acaba auxiliando esse volume de água que passa por ali, passar com a quantidade muito maior, e também ajuda no processo de velocidade, porque a gente não tem mais aqueles obstáculos que tínhamos até então. Então, um dos pontos mais importantes dessas ações foi esse alargamento e essa preparação, contenção das margens. Junto com isso, a gente fez também o alargamento ou novas passagens nos trechos críticos, que eram as pontes. A ponte da Vital Brasil, hoje ela tem mais do que o dobro da seção do que tinha anteriormente. A retirada de obstáculos como esse que eu mencionei da Manuel da Silva, que era uma outra pequena ponte, e ali, além de tudo, Júnior e Joandre, nós temos a presença de leito rochoso. Então ali nós não temos terra, se escavar acha terra, ali se escavar acha pedra, é rocha. Então essa rocha aflorada, ela fazia com que a seção ela ficasse muito diminuída. Teve um trecho ali que a gente precisou fracionar, precisou cortar elementos de rocha para ganhar profundidade. E a Floriano Peixoto, ela tinha também uma passagem ali que era insuficiente para o volume de água. Hoje ela também dobrou a sua capacidade de vazão,
trazendo com isso a condição de passagem de volumes bem maiores e dificultando esse travamento que acontecia, esse travamento que era uma das principais causas, travar galho, travar tronco, travar bambu e impedir com isso a passagem das águas que passavam por cima, né? A água vai se acumulando, extravasa, inunda e passa por cima. Essa foi a causa, por exemplo, do rompimento daquela ponte próximo entre a rodoviária e a igreja ali. Foi um travamento que ocorreu ali e a força dessa água acabou empurrando e levando tudo lá em 2023. Rodrigo, hipoteticamente falando, imagina que a gente está começando a povoar Botucatu. Então ali a gente tem a rodoviária, a ferroviária, a igreja, nós tínhamos a antiga garagem ali da empresa de ônibus Manuel Rodrigues. Imagina tudo que tem lá. E a gente vai começar a povoar Botucatu com esse problema de inundação que tem. Qual seria o único prédio que ficaria lá? Que você acha que não atrapalha? Ou tá tudo errado ali desde o começo? Júnior, é uma pergunta interessante e assim, a resposta ela é um tanto quanto complexa. Hoje nós temos, vou falar do que a lei diz, né? Eu não sou um especialista na área da ambiental, mas assim, a lei diz que nós temos as áreas de preservação permanente, que se estabelecem numa faixa de 30 metros para cada lado a partir do eixo do rio. Então, no mínimo, os prédios que se encontram dentro dessa área de preservação permanente, se nós estivéssemos idealizando a cidade hoje, com certeza eles não poderiam existir. Nenhum deles ali. E por se tratar de uma região que foi ocupada lá nos primórdios, lá no início, era uma outra configuração de cidade. Então, a gente não tem condição de adequar o ideal, o desejável, à realidade do que de fato existe ali hoje. Uhum. E como é que a gente então procura equacionar, resolver, minimizar impactos? É com o que a gente está fazendo, trazendo ações custosas, porque obras de infraestrutura e drenagem são obras custosas, mas necessárias, para que essas ocupações que continuam ali e inevitavelmente vão continuar, pelo menos as que estão consolidadas, novas ocupações obviamente que não vão acontecer, mas as que já estão consolidadas, como um clube tradicional da cidade, vou usar como exemplo a ferroviária, que sofre alguns revés, sofreu vários deles ao longo dos últimos anos, mas existe uma ocupação predial, uma consolidação. Vejo que até não tem condição alguma deles pensarem em migrar o clube dali. Não, hoje não tem como sair dali. Então essa situação ela vai continuar sendo vivida, mas com condições melhores de enfrentamento. É isso que a gente tem para a região da Baixada. Você acha que o viaduto também cairia fora disso daí ou não? O Bento Natel? Bento Natel, o elevado. O elevado, ele foi, quando projetado com grandes vãos, a gente tem ali, possivelmente de obra de arte, de transposição de viaduto, elevados, é o que tem o maior vão livre dentro da cidade de Botucatu, então ele não seria uma dificuldade. Já está numa região mais alta, mais a Vital Brasil, por exemplo, totalmente afetada, né? Ela teria que ter uma transposição ali de uma outra forma, com uma ponte ainda mais alta, então isso tudo afetaria drasticamente a região. Mas o processo de ocupação aconteceu e agora o que nós temos que trabalhar a cidade é pensar em alternativas, ainda que não sejam as ideais, mas situações que possam trazer um pouco mais de segurança, conforto e minimizar esses impactos. Rodrigo, uma coisa que pouca gente fala, e a saúde do elevado Bento Natel? Qual a periodicidade que a prefeitura vê suas estruturas? Há cerca de uns 3 a 4 anos nós fizemos uma bateria de verificações ali, Júnior, com um grupamento de técnico da prefeitura. A gente observou alguns pontos, nada que nos chamasse muito a atenção. Uma das correções que foram feitas ali no Bento Natel, vou tentar explicar rapidamente aqui para o ouvinte. O Bento Natel, ele é uma estrutura que ele não é maciço, ele é oco. Tá. Então, por dentro ali, entre a estrutura superior e a de baixo, a inferior, nós temos um maciço de ar ali. Uhum. Nós temos um colchão de ar. E o que nós verificamos nessa inspeção? Que havia acúmulo de água dentro desses grandes vazios. Por isso que ficava ali, tinha uma sensação de enchente no elevado, né? Isso, mas não era. Num ponto alto a gente via um acúmulo de água que não tinha muita explicação. Era essa situação de entupimento, havia ali muito material sedimentado, então foi feito um processo de limpeza.
Nós fizemos uma recomposição de algumas aberturas que estavam fechadas e isso resolveu o problema de acúmulo de água ali em cima e também desse excesso de carga. Você imagina se a gente tem ali 50 metros cúbicos de vazio ocupado por água, são 50 toneladas em cima do elevado que não estão previstas no seu cálculo. Mas a estrutura do elevado Bento Natel ela é muito saudável, é uma estrutura que, por mais que tenha algumas décadas, ela foi construída com um dimensionamento muito tranquilo. É um projeto bem feito. É um projeto muito bem feito, não causa nenhuma situação de que nós chegamos à conclusão, há necessidade de, no curto prazo, mexer em alguma coisa ali. Não tem nada disso no radar. Até já afasta qualquer fake news, né? Porque quando tem alguma chuva, alguém fala, lembra aquela de 2020, tinha aquele áudio, pessoal, o elevado vai cair. A gente já ouviu cada absurdo, né? Cada besteira. Rápido break, daqui a pouco a gente volta com o radar da Prever FM conversando com o Rodrigo Taborda. Prever FM 12:43 e voltamos com o radar Música e Conversa Boa, hoje recebendo o Rodrigo Taborda, secretário de Infraestrutura. Temos uma pergunta de ouvinte aí falando de estacionamento, né, Joandre? Exatamente, é o Erasmo, ele mandou aqui no nosso WhatsApp e ele tá dizendo aqui que Botucatu poderia se inspirar em cidades parecidas como Rio Claro, por exemplo, onde avenidas de alto fluxo não se permite estacionamentos para manter as duas faixas livres e evitar gargalos. Ele deu um exemplo aqui na Vital Brasil, né? E tá perguntando se já existe um estudo técnico de mobilidade e viabilidade sobre proibir o estacionamento na Vital Brasil, total ou em horários de pico, enfim. Falávamos isso fora do ar, né? Temos algo parecido na Santana e na Dante Delmanto, né? E a Vital? Exato. Esse momento, respondendo ao questionamento do Erasmo, nós temos sim, Erasmo, um estudo que também envolve algumas secretarias do município, mas é capitaneado pela Semutran, envolvendo infraestrutura, envolvendo Secretaria de Urbanismo, onde a gente tem a mesma visão do Erasmo. Nós precisamos tomar decisões que, ainda que impactem de certa forma os estacionamentos, mas possibilitam o trânsito, um melhor fluxo, uma melhor condição do viário da cidade de Botucatu. Então, a Vital Brasil está em estudo nesse instante para que a gente consiga trazer uma melhoria para o trânsito. Isso vai interferir com as vagas de estacionamento, mas para poder trazer o conforto e uma mobilidade mais rápida e melhorada ali para aquela região. Isso, nesse momento, concentra a Vital Brasil. A gente não expandiu esses estudos para outras regiões. Você citou a Dante Delmanto, Júnior, o que eu posso adiantar, e a gente está agora já em fase adiantada desse projeto, é o alargamento ali da ligação Dante Delmanto com Antônio Bottignoli. Esse ponto de funil ali está sendo combatido. Mas ainda a avenida é um problema que nós temos como cidade, é algo que a gente tem que voltar os nossos esforços para entender o que pode ser feito. O que a gente tem de conclusão que são grandes intervenções, não são intervenções de pequena monta, de pequeno porte, mas são intervenções que são necessárias de nós cada vez mais afinarmos esse processo de pensamento e estratégia. De quem é o filho ali? É do DR ou é da Rodovias do Tietê? Porque assim, a Antônio Bottignoli, ela é DR. Mas tudo quanto é contorno que a gente tem em viaduto seria da concessionária. E aí? Você já chegou a uma conclusão da paternidade ali? Nós temos a conclusão, embora a conclusão nossa seja rebatida por aquele órgão que deveria se responsabilizar, porque, como você bem mencionou, sabemos que o DR, inclusive o DR fez a duplicação há alguns anos atrás da Antônio Bottignoli. Então a responsabilização do DR é do trecho duplicado. Assim que termina a faixa de domínio da Rodovias do Tietê, que é a atual concessionária, inicia-se o local de onde o DR é responsável. E do lado da cidade é a mesma coisa para o que se refere ao município de Botucatu. A Dante Delmanto, até chegar à faixa de domínio, é responsabilidade nossa. Nós precisamos resolver ali. Agora, a faixa de domínio envolve a passagem, o viaduto ali da Marechal Rondon e também as pétalas de acesso, porque a Marechal Rondon ela tem os seus acessos que jogam para Antônio Bottignoli, para Dante Delmanto. Então, esse miolo, ele pertence à concessionária. E a gente tem aí uma queda de braço com a concessionária, porque até mesmo essas obras, Júnior, o prefeito Fábio Leite está disposto a custear
com o Tesouro Municipal as obras para duplicação, para esse alargamento. Então, o problema ali não seria um problema orçamentário, o problema é um problema de a autorização. Jurisdição, autorização. Exato. E a gente acaba sendo penalizado porque nós temos ali uma região que está carente de um recapeamento. A prefeitura, em alguns momentos críticos, acaba atuando, mas nós não podemos abraçar esse filho, porque de fato ali não é nosso. E se nós começarmos a fazer os trabalhos que são de responsabilidade das rodovias, aí a gente cria um caminho que não é o mais adequado. Então, a insistência nossa para que a Rodovias faça o recapeamento naquele trecho e, evidentemente, onde é de incumbência da prefeitura, nós faremos. O governo do estado vai ter que intervir ali nessa conversa, né? Imagino até que o prefeito Fábio Leite tenha falado com o Rafael Benini esses dias. Ontem ele esteve lá em São Paulo, né? Foi na terça-feira, anteontem, que ele esteve em São Paulo, eu pude o acompanhar, estive junto com ele. Trataram isso? Foram várias as pautas com o Rafael Benini, no mínimo uma dúzia de pautas. A gente tem insistido, né, nessas demandas que a cidade possui, e essa situação da Antônio Butignoli com a Dante Delmanto foi uma delas. Tá. Pedindo auxílio na celeridade da análise desse projeto, para que a gente tenha ali a autorização e comece essas obras. No instante que fizermos essas obras, o trecho ele vai ser todo remodelado. Então, até mesmo essa situação da obra agora, ela acaba sendo um componente extra, porque vão recapear para daqui 6 meses a gente tá quebrando tudo e fazendo o alargamento. Então, até essa situação agora ela acaba pesando na questão de inserir investimentos ali. Mas nós vamos continuar brigando para o alargamento, que quem sabe essa obra tenha condição de começar ainda no ano 2026. Rodrigo, recentemente a prefeitura divulgou um pacotão de obras para 2026. Qual que é a que te tira mais o sono? Aqui tira o sono a não execução dessa obra, viu, Júnior? Nós temos hoje, são obras importantíssimas, todas elas, mas como eu já comentei hoje aqui, pelo fato de nós estarmos com o lava-pés mais resolvido, com o próprio tanquinho na sua chegada rodoviária já sendo equacionado nesse momento. Eu menciono a Tenente João Francisco e Major Mateus, que é um ponto que a gente sofre também há muitos anos. São cenas que a gente acompanha de motos sendo arrastadas, inclusive pessoas sendo arrastadas. Eu tive a informação que nessa última chuva mais intensa houve necessidade de apoio de populares ali para tirar uma pessoa debaixo de um carro. Então, a Tenente João Francisco é a que nos tira mais o sono hoje, porque é um problema que está acontecendo. E, por outro lado, com enormes expectativas e isso já em termos de realidade das obras de drenagem do PAC, elas vão combater esse problema. Então, qual que será a nossa dor de cabeça? É a execução dessa obra. É um trecho importante para o deslocamento centro-bairros, setor norte da cidade passa muito pela Tenente João Francisco. Major Mateus, a Tenente João Francisco também, mas a Major Mateus, corredor comercial, vocês sabem mais do que ninguém, estão aqui na Major Mateus. As ações são menores na Major Mateus. A gente estabeleceu uma logística de atuar nas travessas que ligam Major com Tenente para poder não impactar tanto na Major. Agora, a Tenente João Francisco, por um período, ela vai ter que ficar interditada, ao menos trechos dela. Tá. 4, 5, 6 quadras, isso a gente está acabando de afinar. Mas é um trabalho que nós vamos precisar combater, é mais um trabalho que a gente vai precisar mergulhar nele e, como tantos outros que a gente já enfrentar também para que essa melhoria aconteça. De onde vem tanta água ali que desce a Tenente João Francisco? A gente choveu bastante, mas a gente observa que em outras ruas não tem aquele volume. O que acontece ali? Nós temos um divisor de águas lá em cima na Camilo Mazzoni, Leonardo Vilas Boas. Então, da Camilo e da Leonardo para cá, tudo que concentra de água vem para Tenente João Francisco, basicamente, e pela Major Mateus. A Tenente ainda mais, porque são as ruas mais baixas, elas formam ali um encontro de águas. E uma carência de sistema de drenagem, né, Júnior? A gente tem esse trecho da cidade projetado aí numa época que o nível de impermeabilização era muito menor. Hoje essa região muito adensada, ela está muito impermeabilizada. Então tudo que cai no telhado, tudo que cai na calçada, tudo que cai na rua, tudo que cai no quintal vem para o sistema de drenagem.
Então, o que nós precisamos fazer hoje, até é interessante eu dizer isso, qual que é a nossa premissa de cálculo quando a gente vai projetar uma situação, um sistema para uma região da cidade, como aqui a Tenente João Francisco Major Mateus? A gente considera 100% impermeabilizado. Então, nossos cálculos hoje já partem dessa situação, a gente considera 100% impermeabilizado para entender que essas águas vão chegar todas dentro do sistema. Então, isso a gente acaba tendo a rede dimensionada com suporte pleno para situações mais drásticas, né? É lógico que quando a gente calcula com chuvas de tempo de retorno. A gente não tem condição de colocar uma rede que seria absurdamente cara para suportar chuvas como a de 2020. Mas nós temos condição de projetar redes para tempo de retorno de 15, 20, 30 anos. Significa que a cada 15, a cada 20, a cada 30 anos nós teremos um evento de chuva que vai trazer algum transtorno maior. Então essas são as considerações que nós temos feito para projetar esses pontos críticos da cidade. E ali vai começar quando? Ali nós estamos agora dentro da Caixa Econômica Federal tramitando os projetos. Isso tudo já foi analisado uma boa parcela. Expectativa nossa é que ainda antes do período eleitoral, que começa ali a partir de junho, ao menos algumas dessas obras já tenham tido seu início. Tá. Porque com o início e com a primeira medição de obra, a gente já consegue atravessar mesmo o período eleitoral com a continuidade dessas obras. Então, se não agora, já no primeiro semestre de 26, tão logo finalize o período eleitoral em outubro, a gente tem condição de estar dando outras notícias atualizadas. Eu tô vendo que essa verba do PAC de 71 milhões vai ser pequena, hein, Rodrigo? Ela é uma verba que precisa. É um montante considerável. O que eu tenho refletido sobre isso, Júnior, a gente até falava esses dias na equipe, é que com mais esses 70 milhões de reais, que somados aos recursos do município e do Fundo Municipal de Saneamento vão chegar a 90, com 90 milhões de reais, a drenagem a macrodrenagem de Botucatu, ela já não vai ser mais um grande problema. Tá. A gente resolve sim os nossos maiores problemas da macrodrenagem. Qual que é a diferença que eu estou falando da macrodrenagem? É evidente que ninguém tem obrigação de saber. É o que envolve rios, é o que envolve grandes sistemas. E aí nós vamos ter condição de focar na microdrenagem. O que é a microdrenagem? É o bairro, é a região, são situações que nós temos, por exemplo, na Coab 5, que já está sendo projetada para resolução, mas no Jardim Ouro Verde, em regiões que são 2, 3 afetados, não problemas 30, 40. Menores. Então é esse momento que a infraestrutura de Botucatu enfrenta. A gente está resolvendo com esses investimentos importantes os nossos grandes problemas da macrodrenagem e teremos condição de pensar em outros pontos, né? É um clamor da população, um investimento mais pesado na recuperação do asfalto, no recapeamento. A gente em algum momento precisou escolher, vamos combater fortemente qual o problema. Foi feita uma escolha. Agora a gente já começando a colocar a cabeça para fora da água, literalmente, para poder atuar de uma maneira mais pesada no recap, no tapa-buraco e em outras ações de infraestrutura pelo município. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos assuntos abordados, e eu acho que é sempre importante discutir Botucatu também, né? Hoje fugiu um pouquinho da característica até do programa, né, João André? Falando um pouco mais dos problemas da cidade. Valeu, Rodrigo. Júnior, eu que agradeço a você, ao João André, ao Sistema Prever de Comunicação. Obrigado. E a gente está sempre à disposição aí para poder trazer informações, atualizações e que a gente tenha uma excelente tarde de quinta-feira. Valeu. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.